Olá, meus alunos, olá, minhas alunas. Tia Denise veio explicar duas atividades hoje, tá bom? Vou mostrar qual é a folhinha de hoje. Hoje são duas atividades, ó, como sempre, né? Sempre são duas. A primeira é esta aqui, ó. Dá uma olhadinha, né? Essa primeira atividade aqui e a segunda que são do nosso projeto, que fala das emoções, lembram? Das emoções, né? Daquela atividade que te deixa triste, que te deixa contente, né? Essas são as atividades do nosso projeto. E aqui, ó, nessa segunda folhinha também, só que na segunda folhinha fala da curiosidade do elefante, né? Algumas coisas sobre o elefante, né? Que existem duas espécies de elefantes. Vocês lá na frente, tia Denise vai falar para vocês quando for explicar essa segunda folhinha aqui, tá? Que a primeira vai ser esta aqui, ó. Então, mas antes da tia explicar a tarefinha de hoje, nós vamos fazer a nossa leitura do alfabeto, mas também vocês vão preencher aí na folhinha de vocês com o nome, né? Com o nome de vocês, com o nome da tia, com a turma de vocês, que a tia Denise explicou que a turminha de vocês é do primeiro ano B, né? E vocês vão colocar a data de hoje. Então, ó, o nome da escola tá aqui em cima, né? Colégio Municipal Doutor Astério Alves de Mendonça, igual tem aqui no quadro de tia Denise. Primeiro ano do ensino fundamental são vocês, aí vocês vão botar o nome de vocês, o nome da tia Denise e a data de hoje. Então, hoje é que dia? Se ontem foi 20. Se ontem foi 20, hoje é 21, né? Aí vocês vão colocar aqui, 21. E qual mês nós estamos? Nós estamos no mês de abril. Abril é o mês de número 4, porque ó, janeiro foi 1, fevereiro 2, março 3, abril 4. Então, hoje é dia 21 de abril, o ano de 2021. Ontem foi terça, hoje é quarta, tá bom? Então, a Denise fez a leitura com vocês, do cabeçalho, do dia, bem direitinho. Agora nós vamos fazer a leitura do nosso alfabeto, tá? E vocês vão falando junto com a tia Denise também. Tá bom? Prestando atenção aqui e falando aí junto com a tia, ó. Primeira letrinha do alfabeto é a letrinha A, depois do A. B, depois do B, C, depois do C, D, depois do D, E, depois do E, F, depois do F, G, depois do G, H, depois do H, I, depois do I, J, depois do J, K, depois do K, L, depois do L, M, depois do M, N depois do N, O depois do O, P depois do P, Q depois do Q, R depois do R, S depois do S, T depois do T, U depois do U, V depois do V, W depois do W, X depois do X, Y depois do Y, Z. Então, aqui estão as letrinhas do alfabeto, do A ao Z. Agora, vocês lembram quais são as vogais? Então, vamos lá, ó. A vogal são A, E, I, O e o U. Essas são as vogais. E as outras letrinhas que sobram são chamadas de consoantes. Lá na segunda tarefinha, vai ter uma perguntinha sobre vogal e consoantes. Então, você já sabe que as vogais são A, E, I, O, U. E as outras letrinhas que sobram são chamadas de consoantes, tá bom? Então, vamos lá. Agora, na primeira folhinha que a tia Denise falou, que fala do nosso projeto, que é esta aqui, vocês ouviram a história, não foi? Então, a tia Denise colocou uma história que era para vocês verem e ouvirem a história.
Porque para fazer a tarefinha, vocês têm que ouvir e ver a história, tá? Depois que vocês assistirem a história, vamos à atividade. Só que eu vou fazer lá no quadro para dar qual letrinha nós vamos fazer aqui para completar o nomezinho do elefante, tá bom? Então vamos lá no quadro. Peguem a folhinha de vocês, que nós vamos agora completar a palavra elefante com a letrinha que está faltando, tá bom? Só que nós vamos fazer isso lá no quadro, tá bom? Vocês fiquem com a folhinha de vocês aí, prestando atenção na letrinha que a tia Denise vai falar, no sonzinho que vocês vão ouvir para vocês completarem a palavra elefante, tá bom? Para descobrir qual letrinha que está faltando. Então vamos lá. Prestando atenção aí na folhinha de vocês, né? E olhando aqui pro quadro da tia Denise. Então vamos lá, falando, ó. Le é o L com, pensou na letrinha, colocou. Elefante é o T com, pensou, colocou. Depois que vocês colocarem as duas letrinhas que estavam faltando, vocês vão fazer a leitura direto, ó. Elefante. Então, quais foram as letrinhas que vocês completaram com a palavrinha aí que estava faltando? O nome do elefante. Pensou na letrinha, aí vocês colocaram, não foi? Muito bem. Agora, aqui embaixo, o que vocês vão fazer aqui embaixo? Depois que vocês ouvirem a historinha, vocês vão marcar um X na resposta certa. Aqui embaixo, ó, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão marcar um X. Como era o elefante lá na história? Como era o elefante lá na história que vocês ouviram? Ele era o quê? Obediente? Ele era teimoso? Ele era feliz ou ele era triste? Então, vocês vão marcar um X na resposta correta. Vão pensar lá na historinha, como era o elefante, e marcar um X na resposta correta, tá bom? Muito bem. Agora aqui embaixo, na última questão aqui do número 3, vocês vão pesquisar em jornais ou revista, né? Figuras que começam com a letrinha E, né? Você também pode desenhar. Se não tiver figura, vocês podem desenhar ou colar figuras que começam com a letrinha E. O que começa com a letrinha E? Já vão falando, ó, escola, escova, elefante, estante, esquilo e várias coisas começam com E. Estrela, tá? Aí vocês vão colar a figura aqui ou desenhar, também pode, tá bom? Mas lembrando, desenhando com capricho, para a tia Denise entender o que vocês fizeram com a letrinha E. Se não consegue desenhar, então vamos procurar figuras que começam com E, em jornais velhos, livros, revista, tá bom? Colou aqui. Aí terminou essa parte da tarefinha, tá bom? Agora nós vamos para a segunda tarefa de hoje, que é esta aqui. Nessa tarefinha aqui, né? Aqui fala um pouco da curiosidade sobre o elefante, algumas coisas sobre o elefante. Então aqui tá falando que o elefante é um mamífero. Mamífero, por que é mamífero? A gente chama de mamífero porque quando ele é bebê, ele mama quando pequeno. Então todos os animais que mamam quando pequeno são chamados de mamífero. Ele é de grande porte, ele pode ser africano ou asiático. O elefante asiático é mais fácil de domesticar. Domesticar, né, igual que eles levam os animais por circo, né? Aí consegue dominar, consegue fazer o elefante sentar na hora que quiser, né? Levantar, andar. O elefante asiático. O elefante africano é o maior e o mais feroz de todos. Uau, o africano é bem feroz. Mede cerca de 4 metros de altura.
Sua tromba é tão sensível quanto nossos dedos. Viu? Interessante? Aí, depois que, né, que Tia Denise leu aqui a curiosidade do elefante, né? Que existem 2 tipos de elefantes, que é o asiático, que é o africano, que o elefante é um animal mamífero, que mama quando pequeno, não é isso? Então, que o elefante africano é o mais feroz, o asiático a gente consegue domesticar, né? Aí depois da curiosidade do elefante, vocês vão ler a palavrinha que está escrito aqui. Vamos lá, leu a palavrinha. Tia Denise vai mostrar lá no quadro qual é a palavra, tá bom? Então vamos ler a palavrinha junto com a Tia Denise. Vocês aí na folhinha de vocês, aí pertinho de vocês. E Tia Denise aqui no quadro, nós vamos fazer a leitura dessa palavrinha aqui, tá bom? Então vamos lá, primeira letrinha. E. Ó, E. O L com E faz lê. Então, ó, lê. F com A faz fá. Mas quando a gente tem uma letrinha N no meio que bate no dente, faz fã. Ó, fã. F com A faz fá, mas quando tem o N faz fã. E T com E faz T. Então a gente vai agora juntar essa palavrinha, hein? Ó, elefante. Então aqui está escrito elefante, Tia Denise. Elefante, ó, começa com a letrinha E e termina com E. Aí, aqui embaixo está escrito assim, ó. Embaixo da palavrinha elefante está escrito assim. Quantas letras tem essa palavra? Então nós vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí vocês vão botar o número aí, 8. Quantas vogais? Lembrando que as vogais são as letrinhas A, E, I, O, U. Então vocês vão contar quantas vogais tem aqui nessa palavrinha elefante. E depois, qual é a vogal que mais aparece nessa palavrinha elefante? Qual vogal que se repete ali? Aí vocês vão colocar aqui. E quantas consoantes tem? Se as vogais são A, E, I, O, U, as outras letrinhas que sobram são chamadas de consoantes. Então vocês vão contar quantas consoantes tem nessa palavrinha elefante e colocar aqui. No finalzinho, essa tarefinha é parecida com a da primeira folhinha. Só que aqui é diferente, vocês vão escrever, pesquisar em jornais e revista outras palavrinhas, sem ser elefante, né? E se iniciam com a letrinha E. Eles vão escrever aqui abaixo. Lá naquela vocês iam colar figura e desenhar. Nessa vocês vão escrever palavrinhas que começam com E. Pesquisam em jornais, pesquisam em revista e escrevam aqui embaixo, tá bom? Então, essa foi a tarefinha de hoje. As 2 tarefas de hoje, né? Que é do nosso projeto, ó. Essa aqui é da curiosidade do elefante, né? Que a Tia Denise leu para vocês. E essa aqui, ó, fala das emoções, né? Que o elefante também tinha uma emoção. Depois que vocês ouvirem a história, vocês vão saber o que o elefante era, né? Isso faz parte da emoção. Então, ó, terminamos a tarefinha de hoje. Façam com capricho, pintem a tarefa, né? E mandem a foto para a Tia Denise, tá bom? Beijos e até amanhã na nossa aula, hein? Tchau!